Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso 37º, é isso? Colóquio científico virtual do Observatório. Então já são 37 vezes que nós nos reunimos virtualmente para dar continuidade ao colóquio, que acho que é uma grande marca. Então fico muito feliz de a gente poder continuar. E hoje teremos a apresentação da dissertação de mestrado do Lauro Menezes. Depois, se der tempo, eu ainda faço a apresentação do capítulo do livro, né, do que a gente está discutindo. Hoje enfocando o capítulo que fala sobre os quadrinhos britânicos. Em termos de novidades, eu queria lembrar uma novidade que eu encaminhei ontem para a página do Observatório no Facebook, que é uma coisa muito interessante, que o autor daquela série Fábulas, eu acho que é Bill Willingham, ele colocou a série dele em domínio público. Olha, que legal. Disponibilizou para domínio público. Ele ficou tão... Eu li toda a matéria. Ele ficou tão descontente com a DC, já há 20 anos que ele tem o contrato com a DC, e a DC coloca tanto empecilho, não paga direito, e para tudo que ele pretende fazer com a série, ele tem que pedir autorização para a DC, de acordo com o contrato que ele tem assinado, que ele se informou com os advogados dele e resolveu colocar a série em domínio público. Liberou, ele não pode fazer nada sem passar pela DC. Mas como ele colocou em domínio público, qualquer pessoa pode fazer. Então, se são você mais de 200 revistas. Mais de 50 revistas e pode fazer... Mais de 200. Mais de 200. Tem os spin-offs e tudo mais. É. E pode, se alguém quiser, por exemplo, fazer uma série de brinquedos com os personagens, pode fazer. Se quiser fazer uma animação, uma série de animação com a série de Fábulas, pode fazer. Se quiser fazer um filme de cinema, pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, utilizar os personagens e a história como quiser, porque ele colocou em domínio público. E com isso, me perdoe não vou dizer uma palavra, porque isso aqui vai ficar gravado, né? Ele realmente colocou a DC numa saia muito justa. Porque a DC não pode fazer nada, qualquer pessoa pode usar os produtos que ele colocou em domínio público. É uma atitude muito ousada, que acho que vale a pena discutir. Quer dizer, a que ponto o relacionamento com uma grande editora levou o autor, que tem o domínio, que tem a posse dos direitos, ele cedeu, fez um acordo com a DC, mas até que ponto levou a ponto dele abrir mão desses direitos e colocar o material em domínio público, né? Ou seja, como as empresas acabam, mesmo quando o autor tem o direito da obra, como as empresas acabam sobrepujando o autor e tendo muito mais vantagens sobre a obra dele. Acho que é um assunto muito interessante que vai dar muita discussão. O Gás está perguntando o nome do autor e da obra. É o Bill Willingham. É Fables em inglês, Fábulas em português. Fables. E aliás, o Observatório tem toda a coleção da Fábulas em inglês, toda a coleção em revistas e os encadernados e todos os spin-offs nós temos. Então, eu tenho também em inglês, só que eu só tenho as revistas, não tenho os encadernados, são caros. Nós temos toda a coleção e todas as revistas, todos os encadernados. Então um dia vai estar disponível para lerem na biblioteca, na Gibiteca do Observatório. Eu acho que em português eles só publicaram até o número 9, que é o que eu tenho até o número 9 em português. Eu acho que publicaram mais. Eu tenho até o 16, se eu não me engano. Eu tenho todos, em português eu tenho todos. Em português eu tenho os encadernados. Eu comprei depois no Brasil saiu encadernado, né? Saíram alguns. Pela Panini. Saíram alguns, acho que ainda pela Abril. Foi pela Abril, Roberto? Ou pela Panini? Né? Saíram alguns números. Panini. Saíram alguns números com revista, depois saíram só os encadernados, daí devem ser uns 16, 17, tem muitos títulos. Eu não li todos. O João das Ainda não li todos, até hoje não li todos, eu li uma parte. Cinderela. Eu tenho uma aluna que está fazendo exatamente um trabalho, o doutorado dela sobre Fábulas. A gente até está terminando um artigo, um capítulo para um livro
sobre a utilização de fábulas no ensino. Então é bom que a gente pode usar qualquer imagem agora que quiser da revista, porque não temos que pagar direitos autorais, né? Ele colocou em direitos autorais, colocou em domínio público. Alguém tem mais alguma novidade? Roberto comprou alguma coisa interessante? Sim, foi lançado mês passado aqui no Brasil aquela que é considerada a primeira graphic novel. Ela era chamada de Picture Novels. Valkyria, não? Não, Obsessão pelo Poder. It Rhymes with Lust. Parece o autor da Valkyria. Parece o desenho que lembra da Valkyria, que é uma revista acho que é da Cômico. Arnold Drake e Leslie Waller são os roteiristas e Matt Baker é o desenhista. Saiu pela Script. É considerada a primeira graphic novel, né, porque já na capa, ela é de 1950, ela saiu como Picture Novels. Picture Novels. Isso em 1950. E a outra coisa que eu recebi é esse aqui, ó. Creating Comics as Journalism, Memoir and Non-Fiction. E quem é esse? Esse eu não conheço. Do Randy Duncan, Michael Ray Taylor e David Stoddard. Eu vou passar aqui no é uma coletânea com vários artigos. Não, acho que é dos 3. Só dos. O Randy organiza muito coletâneas, né? Não, acho que é só dos 3. São 10 capítulos, mas acho que é só dos 3. O Randy Duncan esteve conosco numa das jornadas, eu já não me lembro mais qual é. Também não, mas ele... melhor memória do que eu deve lembrar, na mesma que veio o Nick Solzani. E ele acho que organizou o The Power of Comics, não foi? O livro. The Power of Comics e também a história dos quadrinhos, como é que chama? Que eu até tenho, que eu estou na capa, que tem The Secret Story of Comic Studies. Eu vou colocar aqui no chat como adquirir esse livro lá na banquinha do nosso amigo Brusky, né? Tem que ser logo antes que ele beba vodka envenenada, né? Então, sim. Eu vou pôr aqui, vou colocar aqui o link, está disponível lá. Bom saber. Da Ligben, né? Gratuitamente o PDF, é só baixar, tá? E de graça. De graça. Esse é o melhor. Não, os russos estão pagando, de alguma forma eles pagam. Eu acho que é pirata mesmo. Não sei, eu não entendo russo. Pode ser que esteja em algum lugar esteja escrito que eles pagam. Não sei, eu acredito nisso. Eu também acredito em Papai Noel e em outras coisas, né? Duendes. Duende. Bem, mais alguma novidade, Roberto? Sim, eu levantei a mão. Não sei se o Roberto tem mais alguma novidade, Roberto, de lançamento, não. Que eu ia mostrar um também aqui. Esse aqui é da Larissa Dias e do Piero Bagnariol. Piero Bagnariol já fez algumas obras que saíram no Brasil. Ele é um italiano radicado no Brasil. Saiu pela Perópolis algumas obras. Esse aqui saiu pela PROAC, é uma edição independente que foi pelo Catarse. Essa autora, ela na verdade criou uma revista chamada Mitologia Aberta e ela fez o roteiro e o Piero ilustrou. Então eu recebi recentemente, veio ontem para mim e parece um trabalho bem interessante, né? Chama-se Deusas da Terra. Só estou divulgando porque eu ainda não li também, ainda vou ler com calma. E é um trabalho novo, é de 2023 também. Foi pelo Catarse, né? Depois eu obtenho algum link para vocês, caso queiram conhecer e saber, né? Aí eu ponho aí. Que nem esse aqui também, a Script faz muito pelo Catarse. Sim, a da Script também eles estão fazendo isso, né? Mas fica mais barato, né? E a gente tem acesso a esse material que não teria por outro jeito, né? Mas o interessante é que não fica mais barato pelo Catarse. Se faz campanha pelo Catarse, o preço é o preço normal de mercado. Mas quando a gente compra... Por isso que eu confesso que sou meio desconfiado em relação a projetos de Catarse. São muito mais
projetos econômicos do que realmente para valorizar os quadrinhos. Sim, isso sim, muito concordo. Mais. Concordo plenamente. E tenho por princípio jamais comprar material, qualquer coisa ou apoiar qualquer projeto do Catarse. Eu tenho essa visão de que as editoras não precisariam usar o Catarse, elas estão usando. Esse caso do Piero e da Larissa... Não deveriam, acho que é um... Isso, porque o Piero e a Larissa são independentes. Agora esse outro do script já é uma editora, né? Ainda aceito. Agora a editora fazer campanha de Catarse me parece que é um pouco de exagero. Tenho visto que elas têm feito mesmo. Eu tenho uma novidade. Isso aqui não é o chazinho da meia-noite da Rússia, né? Que é água. Mas falando em Catarse, eu só queria dizer aqui que eu recebi o livro do Moya, né? O Mundo é Quadrado. Embora eu não tenha gostado muito da capa, porque as fotos dele mais sorridentes dentro, né? É a foto dele do DOPS. É a foto dele do DOPS, quando ele foi fichado no DOPS. Exato. Não é uma biografia em si, a transcrição, né, de entrevistas com ele, né? E eu acho que é bem interessante para quem não conhece em detalhes o trabalho dele com televisão. Então, uma boa parte do livro fala sobre esse trabalho dele na televisão. E uma coisa muito interessante é que ele tem uma parte sobre a família dele, dos quadrinhos também. Pedindo para participar aí. Eu vou colocar aqui. Tem uma parte também dele sobre a carreira dele como professor na USP, que é bem cáustica ali, né? Ele expõe as mágoas dele sobre as burocracias na USP, mas fala também do histórico da disciplina de histórias em quadrinhos, do Valdomiro, da Sônia, do professor Canin. E embora o livro tenha sido, como o próprio Gazi falou, vocês estavam falando, ele foi divulgado via Catarse, né? Mas ele está à venda na Amazon, né? Então acho que é um daqueles livros que a editora poderia ter lançado, porque pela venda ele se justifica, né? Então mas não está mais na Amazon, já está esgotado. Já esgotou? Já esgotou. Eu pus na minha lista de... Eu não sei, eu tinha visto hoje cedo, estava vendendo. A Lia, que entrou agora, eu participei da banca de qualificação dela na terça-feira. E ela é também da área de design, como o Lauro, que vai apresentar hoje. Então, já fica convidada para apresentar no próximo colóquio. Não sei se você fez o convite, Roberto. Não, ainda é qualificação. É qualificação, desculpa. Então, tá certo, qualificação. Então, desconvido. Liguei a câmera só para dar um oi. Boa noite. Oi, Lia, tudo bem? Como é que vai? Roberto, eu entrei aqui pensei que você é defesa, então é qualificação. A gente espera quando você fizer a defesa, a gente convida para você vir apresentar aqui. Obrigada. Apesar que não tem nada, mas é uma questão como está um projeto de desenvolvimento, é melhor a gente quando tiver terminado. Selby, mais alguma novidade, Edu? Não, só para complementar do Roberto, eu vi agora, está temporariamente fora de estoque, R$ 89,90 tá o preço na Amazon. Não sei se está caro, achei caro. Um material que foi financiado pelo Catarse, né? Me parece um preço bem salgado. Eu achei salgado. Então, sem dúvida. Bem, eu particularmente não vou comprar, primeiro porque foi uma campanha do Catarse, que eu tenho 30 anos de amizade com o Moya. Tudo que eu precisava saber dele, eu soube pessoalmente, nas conversas que eu tive com ele. Conheço muitos detalhes da vida dele na televisão, que ele contava muito. Era um cara muito conversador, né? Falar muito. Eu lembro, tenho muita saudade dos papos que a gente teve, das conversas que a gente teve nesses 30 anos de amizade, em que ele realmente tinha uma cultura enciclopédica, falava de tudo, entendia de tudo, tinha opinião sobre tudo, né? Então, um acadêmico, um professor, um colega que eu sinto muita falta, que eu apreciava muito, né? Então ele disse sempre, eu até comentei com o pessoal hoje, que ele saiu realmente muito magoado com a USP o maltratou muito durante até quando eu entrei na USP, existia um movimento ele era professor colaborador e não tinham renovado o contrato dele, ele ia ser mandado embora. Os alunos fizeram um movimento para que ele permanecesse. Então foi uma pressão dos alunos que fez com que a ECA renovasse o contrato dele. Ele continuou
mais uns 20 anos lá, que eu ainda trabalhamos juntos nesse tempo todo. Né? E ele saiu muito magoado com a USP e dizia que só ficou 20 ou 25 anos na USP e só conseguiu fazer 2 amigos. Eu e o maestro Júlio Medalha, é o que ele falava. Né? Então, tanto que ele saiu magoado com a USP. Né? Inclusive ele fala que o Júlio Medalha, ele foi chamado, né, foi indicado para ser professor na ECA, né? Só que o Júlio Medalha apresentou o currículo dele lá e disseram para ele que aquele currículo não seria... o Júlio Medalha tinha sido regente da Norte de Londres, porque o currículo dele só tinha meia página. Falou assim, não fala com a professora tal para esticar para 6 páginas, que aí talvez o senhor tenha a chance. Ele desistiu. O Júlio Medalha desistiu da USP. Eu nem sei se o Moya também inventava muito, não sei se é verdade isso. Então, mas fala isso, né? Contava muita história, né? É isso que eu ia falar. 50% que ele falava. O que eu falo assim, o livro é interessante, mas tem trechos que a gente tem que ter em mente que pode ser floreio dele, né? Então, uma coisa que eu achei legal, que até fui checar, é quando ele fala sobre aquela novela Os Imigrantes, da Bandeirantes, que ele tem uma parte que ele fala muito sobre como foi a produção, que ele editou o primeiro capítulo, né, dessa novela. E alguém colocou no YouTube essa novela para assistir. Aí eu fui ver o primeiro capítulo e está como ele conta aqui no livro, né? Agora, ele era muito amigo do autor também. Já faleceu, do Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa, ele era muito amigo do Benedito Rui Barbosa também. O Gonçalo Júnior também está lançando um livro sobre o Eisner. Também. Acho que é também no mesmo título. Acho que sim. Ele tinha planejado um livro de memórias com os dois, lembra? Que eu acho que era o que ele ia lançar, lançou. Mas esse foi feito, que são as conversas entre os dois. Que o Moya com o Eisner foi feito pelo aí eles expandiram. Carlos. Ele expandiu e se tornou 2 livros, né? E eu sei que parece que ele colocou hoje a capa do Guerra dos Gibis, né? Versão ampliada, atualizada lá, que ele sempre vai via Catarse também, acho que vai ser não sei se vai sair por uma editora ou se vai ser por Catarse, mas eu vi a capa, uma capa com os livros queimando. E a última nota aqui para dizer que devem ser terminados, a gente vai terminar de emitir os certificados das jornadas no começo da semana. O Nobu hoje já me enviou as listas, o material dos ouvintes, os apresentadores todos já receberam. E no YouTube, para quem não viu, todas as apresentações das jornadas, né, já estavam disponíveis da modalidade remota, mas estou colocando o da presencial. Amanhã devem entrar os últimos 4 vídeos da modalidade presencial e depois entram as conferências editadas. Então, eu estou vendo até pelos comentários muita gente elogiando porque não teve oportunidade de assistir alguma sessão que era simultânea ou não pôde ir no dia. E o fato de ter no YouTube é bom para você poder acompanhar o trabalho de um colega, que foi o caso até do próprio Gazi, né, que estava comentando que agora está assistindo os outros e está fazendo até contatos, né? Então, isso é muito bom. Nem o Gazi tem o poder da ubiquidade, né? Realmente, uma grande falha, Gazi. Inclusive ele comenta lá no Gazini, né, que é o canal dele, ele está falando das jornadas, um vídeo muito legal que eu até linkei na página do perfil das jornadas lá, que está bem legal. É isso. Então, muitas novidades, então podemos partir agora para a nossa programação. O primeiro item da nossa programação, então, é a apresentação do Lauro, a dissertação de mestrado dele. Mas eu não vou falar do Lauro, eu queria que o professor Marcos Vinícius, né, fizesse a apresentação do aluno dele, já que o Marcos está aqui, então vamos aproveitar. Né? Marcos, eu gostaria que você fizesse a apresentação do Lauro, falasse da sua experiência de orientá-lo e por que você achou, o que você achou de bom. Enfim, fique à vontade para fazer a apresentação da forma como você achar por conveniente. Eu agradeço muito a sua presença, ficamos muito honrados com a sua presença aqui conosco. Muito obrigado, professor Valdomiro. Eu que agradeço. Agradeço o convite aí, para poder, essa oportunidade do Lauro poder apresentar o trabalho dele aqui no Observatório de História em Quadrinhos da USP. O Lauro antes de tudo, um amante de quadrinhos, né? Uma pessoa
que chegou, me procurou, já dizendo que tinha essa paixão pelos quadrinhos e que gostaria de pesquisar, fazer uma pesquisa em quadrinhos, e aí surgiu essa ideia de tentar adaptar um artigo para um formato de quadrinhos, né? Um artigo escrito convencionalmente. E aí nós tivemos a ideia de usar um artigo que já fazia parte do grupo de pesquisa, que era muito utilizado, e tentar fazer essa quadrinização. E aí o Lauro aceitou essa empreitada aí, né? A ideia já partia dele, né? E a gente selecionou esse artigo e foi uma dedicação muito grande aí do Lauro, um empenho, ele inclusive sempre se cobrando um virtuosismo que não via necessidade, mas de qualquer modo o desenho dele é bem interessante. E eu acho que agora a gente pode partir para essa apresentação dele, para ele mostrar como é que foi esse lado dessa pesquisa. Nós temos lá, a pesquisa foi desenvolvida pelo programa de pós-graduação, no programa de pós-graduação em design, né, da Escola de Belas Artes. E eu tenho lá aberto uma pesquisa sobre quadrinhos e iconologia, e foi dentro desse projeto que ele se inseriu o projeto de mestrado dele. Bacana. Tá? Muito bom. Então, eu acho que eu posso passar a palavra para o Lauro, Valdomiro, para que ele comece a fazer a apresentação dele. Tá bom. Muito obrigado, professor. Lauro, você tem a palavra, então. Pode ficar à vontade. Bem, então, meu microfone está funcionando, aparentemente sim. Tá. Tá. Então, eu queria começar dizendo que eu ainda estou incrédulo pelo convite do professor Valdomiro de estar me apresentando aqui diante de vocês. O professor Valdomiro fez parte da minha banca de defesa e quando ele me fez o convite para participar do colóquio, eu confesso que fiquei meio que sem fôlego e acho que ainda estou sem fôlego até agora. Mas, a despeito disso, já que eu tenho esse privilégio, então eu vou me aproveitar dele e vou fazer a apresentação que eu estou aqui para fazer. Eu não sei se ainda estou com acho que eu vou tentar compartilhar de novo, porque eu acho que ninguém mais está vendo a página da minha... Deixa eu ver aqui. Não, Laura, tenta compartilhar, nós não estamos vendo, não. Laura, você consegue abrir sua câmera ou não, né? Consigo sim. Então abre sua câmera também. Tá. Pois permitir. Se for fazer a apresentação, se a sua câmera por conta disso ela for travar, é melhor até depois desligar, mas inicialmente só para poder a gente ver. Né? Bom, aparentemente agora estão me vendo, mas o principal, que é a apresentação, ainda não estou. Ah, meu Deus, o que foi agora? Não, tá aparecendo. Não, é que você colocou o modo de apresentação, é só você ir para a apresentação agora, eu acho. É que você compartilhou a tela, é só abrir a tela da apresentação. Pois eu abri. Deixa eu diminuir ela aqui. F11. Veja se com tela inteira você consegue. Eu vou parar de compartilhar e vou tentar de novo. Ok. Eu acho que você está compartilhando a outra tela, não? Quando você tem um monitor conectado ou é só um monitor aí? Eu tenho só o laptop. Então quando você tem que partilhar outra... Ele tinha conseguido antes aqui no texto. Sim. No começo ele tinha. A janela. Pronto, agora vai. Agora ele apareceu.
Todos estão vendo? Só um minuto que está entrando aqui a tela. Sim. Agora sim. Sim, Ah, então tudo bem. Então, esse é o projeto que eu desenvolvi sob orientação do professor Marcos Vinícius. Quadrinhos e texto acadêmico, proposta de diálogo através de design. Como o professor falou, eu sou um amante de quadrinhos de longa data. Desde que eu posso me lembrar, eu acredito que é uma situação que muitos que estão aqui presentes conhecem e compartilham. No meu caso, a paixão dos quadrinhos influiu na minha escolha profissional, né? Eu acabei sendo designer porque os quadrinhos me ensinaram a desenhar e me fizeram acreditar que eu sabia, a ponto de eu achar que podia ganhar a vida desenhando, e aí eu acabei sendo designer gráfico. E agora meio que o círculo se fechou. Os quadrinhos me levaram para o design, e o design, através desse projeto, acabou me levando de volta aos quadrinhos, né? E de que forma? Eu consegui ser aprovado nesse mestrado e, naturalmente, eu resolvi me utilizar do meu conhecimento no campo, né? É um dos assuntos que eu mais domino, talvez seja o assunto que eu mais domino. E por conta disso, eu comecei a analisar, a pesquisar o que se fazia, o que eu poderia fazer. E a abertura que eu vi como eram comuns e disseminados os projetos didáticos de quadrinhos que visavam a sala de aula, né? E eu vi um contraste. Por que só a sala de aula? Ou por que tanto a sala de aula? Eu senti uma ausência dos quadrinhos no ambiente acadêmico, né? Não como objeto de pesquisa, existem várias pesquisas sobre quadrinhos, mas como ferramenta, como uso, como uma forma alternativa de apresentar o conhecimento, né? Ainda mais sendo designer, ainda mais aprendendo sobre teoria visual, muito me estranha o pouco que nós usamos essa ferramenta tão fantástica que os quadrinhos podem ser, né? Então, pensando nisso, o Marcos e eu chegamos a uma forma, uma proposta, né, de trabalho, né? Resolvemos tentar demonstrar a viabilidade dos quadrinhos como a apresentação de um texto acadêmico, de uma pesquisa, de um artigo científico, né? Sobre teoria visual, porque é o domínio do design, né? E não só mostrar a viabilidade dos quadrinhos nisso, mas como também a possibilidade dos quadrinhos de agregar valor, agregar sentidos ao artigo matriz, graças ao código singular que eles possuem, a apresentação que eles possuem, a potência visual que eles apresentam, né? Acredito, ainda mais depois da pesquisa, que o ambiente acadêmico pode sim se beneficiar de uma apresentação alternativa, de uma divulgação interna, um movimento acadêmico mais intenso, né? Se o conteúdo de artigos e teses pudesse ser apresentado de uma maneira mais visual e se aproveitando das potencialidades das linguagens visuais, né? E o que esse projeto precisou ser justificado, claro, né? Primeiramente em como ele se encaixa na teoria do design, né? Antes de tudo, a construção de uma página de quadrinhos é sim um ato de design, porque você tem a composição e o equilíbrio de elementos visuais e textuais no suporte. Você pode apresentar isso com uma própria
essência do design gráfico, né? Ou pelo menos dentro da minha concepção e também da de Daniele Barbieri, funciona dessa forma. Então, o design, no caso, entra na construção, na conceituação, na construção da narrativa, do equilíbrio das massas de texto, da escolha das ilustrações. Tudo isso é design, tudo isso foi empregado. Outra das justificativas para o projeto foi a necessidade de buscar novos formatos para o texto acadêmico. Bom, a essência do método científico é justamente a revisão de conceitos, a revisão de pressupostos e a constante busca do aperfeiçoamento, né? Então, nós contamos a nossa proposta com uma busca, uma possibilidade, uma alternativa de aperfeiçoamento. E por que a linguagem dos quadrinhos? Além das potencialidades visuais que ela apresenta, ela tem a vantagem de ser uma linguagem de amplo domínio, com mais de 100 anos de história e grande penetração de público, ainda mais hoje em dia, né? Hoje a gente vive um momento singular. Eu, quando era criança, assim, nem nos meus devaneios mais alucinados eu podia imaginar que um dia eu ia ver um filme do Homem-Formiga com um orçamento milionário. Mas hoje isso é possível, né? E finalmente, durante a minha pesquisa eu encontrei muito raras iniciativas que tivessem uma abordagem semelhante que nós empregamos, né? Se concentrarem em artigos, teses, né? Essa raridade mesmo aponta para um terreno inexplorado em que valia a pena trabalhar, né? E assim, assim chegamos à nossa proposta, né? E nos pusemos a trabalhar, né? Começando por avaliar propostas semelhantes, se existissem, que mostrassem os caminhos que foram trilhados e apontar, e talvez pudessem apontar, né, os que podíamos trilhar. Não encontramos muitos. Na minha dissertação eu apontei 4 trabalhos, né? O próprio livro do MacLeod é um deles, né? É um tratado acadêmico sobre a construção dos quadrinhos, né? Mas eu vou sublinhar 2 desses trabalhos, porque eles foram muito importantes mais à frente na pesquisa. Agora eu vou só falar um pouco deles, mas eles serão retomados depois. O segundo deles, a maioria de vocês deve ser familiar, que é o Desaplanar, do Nick Suzannes, né? A tese de doutorado que ele concebeu e apresentou inteiramente no formato dos quadrinhos. Mas a da esquerda, talvez a maioria não conheça. Foi chama-se Projeto Ciclos, né? E foi justamente a quadrinização de um artigo científico, só que um artigo de biologia, em que verificava-se a periodicidade e o papel de certas formas de vida em a renovação de um bioma e o estudo disso através do tempo. E esse artigo, né, o propósito principal dele era a divulgação científica. Eles queriam ampliar o público possível do trabalho deles, né? E com isso eles fizeram uma adaptação bastante, como é que eu vou dizer, bastante acessível. Mudaram em muito, né? Eles fizeram uma adaptação bastante grande do texto original. Digamos que eles tiraram bastante da linguagem científica, fórmulas e que tais do artigo original para torná-lo acessível, né? Uma coisa que nós sublinhamos e tentamos fazer nesse projeto foi tentar sair um pouco desse caminho, digamos, da acessibilidade.
É a minha impressão que uma boa parte dos projetos que envolvem quadrinhos de forma didática vai por esse caminho. E tudo bem, é uma coisa que os quadrinhos sabem fazer muito bem, simplificar e fixar. Mas não é tudo que os quadrinhos podem fazer. E eu resolvi tentar levar os meus resultados para o outro extremo. Tentar sofisticar a narrativa, tentar soluções técnicas, soluções mais técnicas, que não que pudessem demonstrar a versatilidade da linguagem, né? Essa foi a intenção. Então, analisados digamos assim, os projetos semelhantes, começamos a construir o nosso próprio. E, como falou o professor Marcos, passamos por alguns textos antes de nos decidir pelo qual iríamos usar, mas nos decidimos pelo texto que é usado pelo grupo de pesquisa, um texto da autoria dele, que é este aqui, Pintura Histórica Generada, Fundamentos da Intericonicidade Crítica da é um artigo que fala sofre no século XIX a vulgarização do conteúdo visual, das referências antes tão preciosas da pintura histórica, as referências eruditas. No século XIX, o advento da indústria gráfica, dos jornais, causa uma saturação de conteúdo visual à disposição pública, que muda a apreciação da pintura histórica e eleva o Deus da pintura acadêmica, né? A possível relevância ainda da pintura histórica, né? Então esse artigo... Lauro, tenta fechar sua câmera porque está travando um pouquinho. Eu acho que se fechar a câmera pode travar menos. Ok. Mas até agora todo mundo me escutou? Eu consegui fazer a apresentação até agora? Não, a maior parte, eu estou só concentrado aqui na... A maior parte nós escutamos. Tá. Ok. Melhorou? Eu fechei a minha câmera. Melhorou. Tá. Então, selecionado o artigo, né, precisávamos definir de que forma nós iríamos trabalhá-lo. O artigo tem 27 páginas e seria necessário fazer uma adaptação, né? Inclusive, a questão da adaptação é todo um capítulo da dissertação, mas a gente vai chegar lá. Definimos então o que seria necessário fazer, até também por questões de tempo e da própria construção da dissertação. Nós selecionamos algumas das partes mais fundamentais do texto e fizemos eu não vou dizer um rascunho, mas a construção possível dentro do tempo, uma indicação, não é uma forma acabada. O professor gosta de falar do meu virtuosismo, mas eu quero ressaltar que foi feito todo o possível para conseguir realmente concluir um resultado. Então, para isso, foram os rascunhos, esboços, partes de pinturas, foi feita uma colagem, na verdade. E acredito até que isso foi muito enriquecedor também. A linguagem dos quadrinhos permite isso, né? Houve essa intenção de exploração, né? De qualquer forma,
Inicialmente, definimos que as partes a serem adaptadas seriam o início do artigo, em que ele define o seu objetivo e o seu escopo, e uma parte um pouco posterior, onde são apresentadas as características, as estratégias visuais da pintura histórica. Definimos que essas seriam das partes mais relevantes das 27 páginas que o artigo apresenta. Então, começamos os nossos esforços para a adaptação. O texto que nós selecionamos é apresentado aqui agora. Foram 3 layouts, 3 páginas, em que em cada página apresenta os textos assim conforme discriminados aqui. Página 1, página 2, página 3. Né? Vamos a elas então. Também a leitura do artigo, né? Ela também ocasionou o seguinte: obviamente eu precisava desenhar, e as primeiras experiências de desenho, né, foram feitas com Pedro Américo. Pedro Américo, ele é citado muitas vezes, digamos, um personagem de destaque, e nós o usamos como personagem recorrente. Então, eu fiz diversos esboços dele, tentei variar um pouco o meu estilo de apresentação, de desenho. Também usei algumas das obras dele para tentar me familiarizar com o universo da pintura histórica. Mas, enfim, feitos esses experimentos, tendo soltado um pouco a mão, começamos a fase de layout, que foi estruturada desta forma. A forma que eu encontrei, assim, em tempo, como definimos, qual o método que foi usado para construir essa pesquisa, para construir esses layouts. Inicialmente, foram selecionadas as partes do texto relevantes para serem adaptadas. E essa adaptação, inicialmente, ela partiria somente da minha bagagem, como designer e como leitor. Um primeiro esboço, um primeiro resultado. E depois, esse resultado ele seria refinado a cada leitura teórica, a cada fase. Esse layout seria enriquecido pelos nossos autores de referência, né? Então, tentando deixar isso mais claro, eu fiz um primeiro tratamento somente com a minha bagagem, e depois desse tratamento ele foi constantemente refinado. Primeiro pela leitura, eu vou apresentar os nossos autores de referência já, a cada que a pesquisa tomou. E um dos pressupostos dos quais eu parti foi tentar me ater ao máximo, tentar o máximo de fidelidade ao texto original, né? E a apresentação original, o quanto menos eu me desviasse do texto original, o quanto menos eu tivesse que editar, mais o meu resultado seria validado. Isso foi uma coisa que eu, até o final da pesquisa, eu fui obrigado a rever. Mas, assim, chegaremos lá. Né? Esses foram os primeiros resultados, os primeiros layouts que cheguei. Essa é a primeira página com 2 layouts alternativos. Como vocês não puderam ler a pesquisa, eu vou tentar
resumir rapidamente do que trata a Pax et Concórdia de Pedro Américo, que é, digamos assim, um dos grandes motivos centrais do artigo. É ela que é analisada em maior detalhe como um símbolo da degeneração da pintura histórica que o artigo propõe, né? Então você tem uma apresentação da pintura, você tem a citação de grandes pintores clássicos brasileiros caricaturados aí na parte de baixo da página, Pedro Américo e Vitor Meireles, né? Você tem uma apresentação gradual da pintura, primeiro em pequenos detalhes, depois em sua inteireza monumental, assim, no layout da esquerda. No layout da direita, essa abordagem visual ela foi substituída não por uma apresentação gradual da pintura, mas por uma apresentação gradual do espaço em que ela se apresenta. Foi uma alternativa narrativa que foi encontrada. Então, a primeira página rendeu esses dois layouts. A segunda página, outros dois. A segunda página prossegue com a apresentação da pintura e do choque que ela poderia causar num espectador caso ele se apercebesse de como Pax et Concórdia, ao mesmo tempo, é uma pintura histórica por definição, mas que apresenta em seu cerne essa degeneração, e como ela pode ser vista de outra forma, como ela inclusive poderia ter sido encarada por um espectador na época, né, em vez de ser encarada como um legítimo representante da pintura acadêmica, como uma versão degenerada e por falta de palavra melhor, digamos, uma versão pop, uma versão para as massas, né? E a minha tentativa de representar isso na esquerda e na direita. Na esquerda foi uma versão, infelizmente eu não tenho como ampliar, mas é uma releitura, digamos, popularesca de uma das figuras mitológicas da pintura, né? Eu fiz como se fosse a Anitta e uma fã atrás dela gravando no celular. Na página da direita, digamos assim, a versão pop da pintura foi a releitura do Maurício de Souza. Nos quadrinhos de baixo foi uma interpretação de como a pintura histórica teria contribuído para a crise dos gêneros proposta pela pintura acadêmica, a saber, natureza morta, paisagem, retrato e agora me escapa o gênero restante. Marcos, pode me lembrar? A pintura histórica, a pintura, depois o retrato, depois a paisagem, a pintura de gênero e a natureza morta. São esses. A pintura de gênero, tá. Na da esquerda, eu usei representantes de todos esses gêneros, mas eu não tive o cuidado de usar pinturas do século XIX, e eu corrijo isso à direita. Esses foram os layouts alternativos da segunda página. E aqui temos a terceira página. Eu dividi em duas metades para poder apresentá-la maior. Esses são os fundamentos, as estratégias visuais utilizadas pela pintura histórica. A erudição, representada no primeiro quadrinho por Pedro Américo sentado em uma pilha de livros. As citações críticas que eram usuais nesse tipo de pintura, na verdade são as referências que são encaixadas nas pinturas históricas, tomando como modelos grandes obras anteriores. A gente poderia comparar isso hoje com os easter eggs que a gente
encontra nos filmes e nos quadrinhos, referenciando obras anteriores, é uma coisa bastante semelhante. O outro dos fundamentos é a fragmentação narrativa, que é a interrupção da narração da pintura que você experimenta quando você detecta essa citação, que eu tentei representar pela fragmentação da ação dos quadrinhos e das legendas, onde você tem aqui o Moisés e Platão lado a lado, na parte da direita. O outro fundamento seria a expansão narrativa, em que você tem que é o contrário da fragmentação narrativa, a expansão, né, em que você tem a conexão que todas essas pinturas, essas referências constroem entre si, resultando num mapa da cultura erudita da época, né? Então essas foram as páginas construídas com o que eu tinha de bagagem, de influência, né, construídas a partir do texto, foi a partir das legendas, né? O texto foi a princípio decupado. Deixa eu voltar aqui, porque isso não ficou claro. O layout ele é construído a partir da decupagem do texto, né? O texto é selecionado, distribuído nas legendas, e essas legendas vão condicionar a narrativa, o ritmo dos quadrinhos. Pelo menos essa foi a forma que eu encontrei de trabalhar e a forma que foram construídos todos os layouts, né? Então, completada essa etapa, feitas esses layouts iniciais, chegou a hora de relê-los. E relê-los de que forma? Nossos autores de referência foram Will Eisner, Scott McCloud. Por que esses dois papas? Porque eles tratam da construção do quadrinho, da prática, do fazer do quadrinho. Eles não tratam da teoria da linguagem, eles tratam do fazer. E essa era a questão em que eu estava envolvido, com o fazer. Então, baseado nesses dois grandes autores, foram feitas sucessivas revisões. E o Quadrinhos e Literatura, ele está presente aqui pelo seguinte: foi a referência que nós encontramos para tratar do problema da adaptação, que é um problema particular. Não foi possível encontrar literatura de referência que tratasse da adaptação direta de quadrinhos de artigos acadêmicos para quadrinhos. Mas há uma vasta literatura de referência falando de quadrinhos e adaptações literárias. E foi o mais próximo que encontramos e que pudemos utilizar, né? E vamos agora ao que essas releituras proporcionaram, como elas nos conduziram ao resultado final, né? Eisner uma das coisas que ficou bem clara tanto no estudo do Eisner quanto no estudo do McCloud foi a natureza do nosso material base. É um artigo científico que não tem um enredo dramático, não tem personagens cativantes, não tem cenários para envolver o leitor. E então muitas das melhores estratégias, tanto do Eisner quanto do McCloud, são ligadas a essas noções. E isso nós tivemos que deixar de lado. E nos ativemos às soluções técnicas, né? No caso do Eisner, uma das coisas que eu pude usar, uma das coisas que ele me lembrou de usar, foi
a ênfase no texto. Eu tenho aqui à esquerda, no primeiro tratamento, o texto como ele foi primeiro utilizado. À direita, eu rebaixei as imagens para tentar enfatizar as partes em negrito, que é um recurso que os quadrinhos usam. Os quadrinhos são uma linguagem exclusivamente visual, e eles têm que abarcar toda a experiência que o leitor é capaz de aprender de forma visual. E os quadrinhos conseguem fazer, inclusive, isso com a fala. E a forma que eles fazem isso é através dessa ênfase, através do negrito, tentando simular a cadência da fala. Eu achei que isso era uma dimensão muito interessante que eu poderia adicionar, um sentido que eu poderia adicionar ao artigo original, e assim foi feito. A segunda técnica que o Eisner inspirou foi a manipulação do tempo, a manipulação das molduras e sarjetas como influenciadores do tempo de leitura do leitor, né? Então foi usado nessa sequência inclusive para ressaltar o choque dessas pequenas partes da pintura Pax et Concorde com a sua inteireza monumental, que é apresentada logo depois, né? Ainda na seara da moldura como elemento narrativo, você tem a apresentação do Pedro Américo e Victor Meirelles, né, como eles são muito estimados e considerados no Brasil, mas que são irrelevantes em outras partes do mundo, né? No quadrinho da direita eles desaparecem progressivamente sobre o mapa da Europa. Após a leitura de Eisner, nós nos inspiramos a usar as molduras desses quadrinhos de outra forma, né? Na da esquerda foi substituído o verde e amarelo da bandeira completa somente pelo motivo principal da bandeira, inclusive para mexer um pouco na grade dos quadrinhos que a gente tinha desenhado até então. E à direita, a parte da invisibilidade, do desaparecimento progressivo, né, foi ressaltado por esse quadrinho progressivamente diminuindo. No quadrinho que trata de Napoleão também, o requadro, né, a moldura do quadrinho já era inclinada para simbolizar um pouco do caos que eu tentei conseguir com essa imagem. A moldura foi transformada numa mancha de grafite, né, desse Napoleão pichador, né, para ressaltar o caráter narrativo dessa moldura. E a última contribuição do Eisner, não sei se vocês vão lembrar, eu vou voltar aqui rapidamente. Nesse quadrinho aqui, o primeiro quadrinho da esquerda, em que você tem o Pedro Américo sentado sobre a pilha de livros, a leitura do Eisner me lembrou da anatomia expressiva, do que você pode conseguir variando as expressões e posições do personagem principal. E com isso eu fiz esses estudos e... eu estou voltando tudo aqui. Pronto. Me decidi pelo último, né, que eu achei que simbolizava mais o papel da erudição na formação do pintor histórico. A partir daqui, houve mais uma revisão de pressupostos. O plano original era partir apenas dessas 3 páginas iniciais e relê-las continuamente. Após completar esses layouts, essas alternativas, eu passei a achar que o texto tinha mais a apresentar, ele poderia render mais,
e com isso eu me propus a adaptar outras partes do texto que renderam mais 2 páginas. Né? O texto que consta em cada um é aí apresentado, e vamos passar essas páginas, já sendo feitas, né, desde o início, tendo em mente as técnicas que o MacLeod tinha para apresentar. Essa é a primeira página, com 3 layouts possíveis. Essa é a segunda página, com 2 layouts possíveis. E o que a leitura do MacLeod teve a nos acrescentar? Nesse primeiro, aqui à esquerda, você tem os 2 primeiros quadrinhos, e isso é uma coisa que a construção desses quadrinhos remete ao que o MacLeod fala como escolha de fluxo. Para ele, a construção da narrativa passa por diversas escolhas. Escolha de ângulo, escolha de tempo, escolha de tomada, e escolha de fluxo, que é como você vai conduzir a leitura de um quadrinho para o outro. Talvez nesses 2 quadrinhos tenha sido a proposta mais elaborada de leitura, em que você tem os personagens mais ou menos uma posição bastante aproximada, na mesma posição, com as legendas invertidas. Né? Numa segunda alternativa, você tem os personagens espelhados, você tem uma unidade nesses quadrinhos, foi construída uma unidade para que a leitura entre os 2 fosse mais fluida, fosse quase magnética. Outra das influências do MacLeod nesse quadrinho, em que você tem o MacLeod fala, ele destaca uma coisa que ele gosta muito nos quadrinhos japoneses, que é a apropriação de símbolos e de símbolos que você agrega às expressões do personagem. Né? Vendo isso, eu resolvi levar isso às últimas consequências na construção desse personagem, que seria uma encarnação digamos, da imprensa marrom, né? da imprensa que sobrecarrega o seu público de imagens. Essa imagem, na verdade, ela foi usada originalmente numa matéria do El País sobre fake news. Mas aqui eu usei a lição do MacLeod para substituir o próprio rosto do personagem por um símbolo gráfico. A outra apropriação do MacLeod foi o seu uso dos balões de fala. E isso foi uma outra coisa, isso foi uma outra revisão. Porque até esse momento eu tinha me restrito exclusivamente ao texto original. Mas quando eu cheguei nesses quadrinhos, eu me vi obrigado, na solução que eu queria, a fazer a inclusão desses balões. A palavra impostor não está no texto original, como à direita também, esse balão não está no texto original, mas foram situações que eu precisei rever e achei que funcionaram na narrativa. O quadrinho da esquerda fala na polêmica em que Pedro Américo esteve envolvido num possível plágio, né, do Grito do Ipiranga com uma pintura de Meissonier. Esse plágio, na verdade, ele é infundado justamente por causa da obrigação da citação, que era corrente na pintura histórica, né? Era um elemento de validade do pintor se ele fizesse citações a pinturas anteriores, né? Mas para ilustrar essa noção de fofoca, eu usei uma pintura famosa, e
incluir esse balão. Foi uma quebra dos meus pressupostos originais, como também foi uma quebra de pressupostos esse outro quadrinho em que tem Pedro Américo e Poussin, um pintor histórico que jamais foi questionado, mas jamais foi questionado porque não havia mídia impressa na época dele, não havia um conhecimento geral, não havia uma disseminação das matrizes, da iconografia da pintura histórica. E depois de feitas essas adaptações, essas construções técnicas, né, o que era possível de utilizar na técnica do quadrinho, nós nos deparamos com o problema da adaptação. E qual é o problema da adaptação? Eu parti de um artigo científico, uma obra pronta, e adaptei. E tendo adaptado, o que se deve manter? Quando você faz a tradução de uma linguagem para outra, você sempre deve ter em mente qual é a essência da obra, da matriz que você quer adaptar. E esse foi o problema a que eu cheguei. O que realmente representava a essência do meu artigo, até onde eu podia ir. É por isso que eu tive tanto cuidado em tentar manter o texto original e me desviar o menos possível. E agora eu volto àqueles dois trabalhos, aquelas duas pesquisas, tanto aos Ciclos quanto aos Suzannes. Foram eles que me mostraram assim, como adaptações bem-sucedidas, né, foram consideradas adaptações bem-sucedidas pela repercussão que tiveram. O que faz delas adaptações bem-sucedidas? Para mim, foi o fato de que o que caracteriza o artigo científico, o que valida o artigo científico? No fim das contas, é a informação que ele traz, são os dados que ele apresenta, os raciocínios que ele constrói. Essa é a essência do artigo científico. E eu vi que se eu preservasse essa essência, eu poderia ir mais longe do que já tinha ido. Eu poderia dobrar um pouco os parâmetros ao que eu me impus em busca de resultados mais ricos, mais expressivos, ainda tentando explorar as possibilidades da linguagem. E tentando ir nesse caminho, eu me lembrei de soluções empregadas em cima à esquerda, um texto famoso da Ellen Lupton, né, Hieróglifos Modernos, em que ela faz uma combinação interessantíssima entre imagem e palavra, de uma maneira semelhante ao Uderzo em Asterix, né, na forma como ele constrói os hieróglifos, né, nas histórias dos egípcios, ou como ele faz adaptações tipográficas, quando Asterix encontra os vikings e os godos, e as falas dos vikings e os godos são reproduzidas em tipos góticos. A partir do momento que eu vi que eu não precisava me prender tanto ao formato original, eu fiz experiências nesse sentido. É claro que não fui tão... no caso da Lupton, tratando de pictogramas, ela tinha muita coisa para usar e já de significados bem divulgados. No caso do nosso artigo, eu só encontrei, paralelo a isso, que eu pudesse usar e substituir, os vários pintores que são citados, só que em um determinado momento, como vocês podem ver, isso se tornou extremamente problemático. E eu tive que abandonar essa ideia. Mantive-a só no Pedro Américo, que é citado várias vezes a ponto de ser relevante, mas que não me ocasionou problemas de layout. Né?
Outro momento em que eu pude realmente abandonar um pressuposto foi reescrever o texto. Eu tive um momento em que eu reescrevi o texto. No caso, à esquerda, usando a imagem de Pedro Américo, eu cobri demais as figuras das fofoqueiras, né? Eu usei esse artifício para mantê-las anônimas, cobrindo os olhos dela, para ressaltar o sentido de intriga, de fofoca. Mas aí o efeito realmente não funcionou, e eu alterei o texto. Em vez de dizer Pedro Américo aproximou certas características da figura do imperador, eu coloquei Independência ou Morte aproximaram-se certas características. Foi uma liberdade que eu tomei. Assim como também tomei à direita, né, esses termos aí, pacto, concórdia, imperceptíveis, corrompido, degenerado, foram adaptações tipográficas que eu fiz no texto depois dessa avaliação de pressupostos, digamos assim. Também por conta disso, eu perdi o pudor de incluir balões de fala, onde eu senti que eles poderiam ressaltar no quadrinho do Napoleão, em que há uma citação dele, em que ele fala circunstâncias, o que são as circunstâncias. Nesse quadrinho, Napoleão representa a própria pintura histórica, e esse balão representa a importância dele. No quadrinho seguinte, em que nós voltamos a falar de Pedro Américo, é uma forma de ressaltar a importância dele no artigo. No seguinte, também uma forma de ressaltar a importância da erudição. Todas essas adaptações foram adaptações de texto, mas houve outras possibilidades também que nós vimos, e dessa vez no trabalho do Suzane. Enquanto que o projeto Ciclos me mostrou que eu poderia não ser que o que interessava no artigo científico eram as informações, eram as conclusões, o Suzane mostrava que, pela característica do texto científico, o artigo científico, de não ter, a princípio, personagens, enredos, cenários, você poderia usar de uma inventividade gráfica muito grande. E eu me inspirei muito no trabalho dele a partir dessa fase para tentar um pouco dessa inventividade gráfica. No trabalho dele sobre opostos e complementares, sobre, em certos momentos, não usar moldura de quadrinho para estabelecer uma narrativa, em outros momentos, de usar uma mesma cena sobre vários pontos de vista, sobre como conduzir o olhar e a leitura a partir da disposição gráfica dos elementos. Tudo isso foi inspirado pelo Suzane, e tudo isso influiu no resultado final, que foram 5 páginas que são apresentadas agora em sequência. Esse foi o resultado final da pesquisa, em que estão aqui as 5 páginas finais. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. As 3 primeiras, as 2 últimas. Esse foi o resultado definitivo, depois de todas as releituras, depois de todo o processo de design. Esse foi o resultado final, em que concluo que é possível construir, sim, apesar dos quadrinhos normalmente serem uma narrativa, eles também funcionam como dissertação,
Isso daí é mostrado tanto nesse trabalho quanto nos outros que me serviram de inspiração. E a questão de tentar levar o trabalho não para uma simplificação, como normalmente se faz em termos de quadrinhos, de tentar levar para uma narrativa mais elaborada. Acredito que foi possível construir o trabalho dessa forma e ainda assim manter uma leitura que não é difícil, inconsistente ou incoerente na relação de texto e imagem. E também foi possível, através da inclusão do componente visual, incluir novas leituras, agregar novos sentidos e novas possibilidades ao que o texto original apresentava. Né? Barthes falava da riqueza, das possibilidades que o visual apresentava, porque a leitura da imagem dependia do repertório visual do público, que por sua vez era necessário que interagisse com o repertório visual do criador das imagens. E a soma desses repertórios resultava em um número imensurável de perspectivas, né? E com isso, eu encerro a minha apresentação, agradeço, e quiser acrescentar alguma coisa, chegou a hora. Legal. Muito obrigado pela audiência de todos e pela paciência. Nós é que agradecemos, Lauro. Muito boa apresentação. Eu acho que todo mundo ficou bem, tenho certeza que todos ficaram muito interessados. Eu abro agora para algumas perguntas. Podemos aí tirar uns 15 minutos para perguntas. Quem quiser levante a mão ou chame ou fale de uma vez. Temos aqui alguns comentários que o pessoal está fazendo, mostrando que gostaram muito do seu trabalho. Eu já fiz os meus comentários na participação da banca, então vou me segurar agora, que eu teria algumas questões para fazer, mas gostaria que os colegas aí que tivessem alguma dúvida apresentassem para o Lauro. Roberto, Gazi. Isso. Eu queria saber se esse trabalho dele está online, como é que é, para acessar, para conhecer mais? Ainda não está. Na verdade, eu ainda não consegui nem imprimir a dissertação, mas eu acredito que em breve ele vai estar disponível através do UFRJ. Tem o diretório de tese da UFRJ também, né? Ele deve ir para o diretório. Sim, provavelmente. Roberto está comentando aqui que a originalidade está na adaptação. Agora apagou aqui o que eu estava lendo aqui, então já não consigo mais. Fale, Roberto. A originalidade do trabalho dele está em fazer a adaptação de texto teórico acadêmico. Normalmente a gente vê a tradução intersemiótica de texto ficcional para os quadrinhos. Texto teórico acadêmico é a primeira vez que eu vejo, assim, já vi como Sosanes, né, criar um texto acadêmico com quadrinhos, mas fazer a tradução de um texto já existente, teórico, para linguagem dos quadrinhos eu nunca tinha visto. Por isso, parabéns para o Lauro. Muito obrigado, Roberto. Essa realmente foi a brecha que a gente encontrou
Agradeço muito os cumprimentos e é claro que muito disso daí também vem do professor Marcos, né? Não é uma coisa que eu vou levar os louros sozinho. Eu queria fazer um comentário, talvez eu já tenha, nem me lembro se eu comentei sobre isso na defesa, Laura, mas eu notei você teve alguma dificuldade, não diria nem dificuldade, um escrúpulo de usar um recurso normal dos quadrinhos, que é o balão. Você comentou até na sua apresentação aqui que você não queria usar e depois se rendeu à necessidade de usar. Eu queria saber por que você não queria inicialmente usar o balão, queria apenas utilizar a legenda, e você acha que o balão de alguma forma iria vulgarizar a adaptação? Eu tive muito escrúpulo, porque sim, eu achava que eu deveria me ater somente ao texto original, e isso era uma forma de validar o resultado final. E eu não confiava muito na minha capacidade de redigir de forma coerente com o texto original. Então, quando eu finalmente me rendi a usar os balões, foram intervenções muito sutis, muito pontuais. Eu não, digamos assim, eu não confiava o suficiente no meu texto para interferir com o texto original. Daí o meu escrúpulo. Não que o balão por si só vulgarizasse, mas eu não tinha encontrado uma maneira de usá-lo em conjunção com o texto original. Eu achei que ficou... Eu acho que eu não consegui... utilizou foram muito bons. O resultado ficou muito bom, as opções que você utilizou no uso do balão, por exemplo. Eu achei que ficaram muito boas, foi uma boa opção. Valorizar a opção. Muito obrigado. Se me permite aqui, eu acho que depois da leitura que ele fez das adaptações literárias, daqueles textos sobre adaptação literária, ele percebeu que que a adaptação gerava uma outra obra, que ela se despregava da obra original, e que isso era muito importante. Então, no momento em que ele estava fazendo quadrinizando esse artigo, essa quadrinização gerava um novo artigo que poderia que versava sobre um assunto cujo fundamento era o mesmo do artigo original, mas que podia trazer novos elementos. Então, a partir desse momento, ele passou a usar o balão de fala, mas, como ele disse, comedidamente, porque você estava sempre muito preocupado em escapar de algum conteúdo objetivo, conteúdo do artigo, mas eu acho que ele saiu muito bem usando esse novo recurso, que ele percebeu que era inevitável gerar uma outra obra, né? Sim. Eu estou entendendo uma questão, mas você sentiu que tem algum recurso que não combina, por exemplo, com a comunicação científica, algum recurso dos quadrinhos? Os quadrinhos têm vários recursos, né? Então, a elipse, a metáfora visual, a onomatopeia. Quer dizer, você acha que alguns desses recursos entrariam em choque com o objetivo da comunicação científica? Na sua experiência com a adaptação de uma obra científica? Você sentiu isso ou não? Não, a princípio não. É claro que o uso do recurso também ele é condicionado pelo texto original. O texto original ele vai guiar você até os recursos que você pode e deve usar, né? E é claro também, não dá para usar tudo. Você é limitado pelo seu conhecimento, pela sua experiência e pelos seus recursos técnicos, né? Eu, por exemplo, depois que eu reli o Suzanes, eu fiquei encantado com o que ele conseguiu fazer
eu tive vontade de começar tudo de novo, mas eu não conseguiria uma proficiência gráfica como a que o Suzanes conseguiu. Porque tem o que eu ouço muito quando se defende o uso de quadrinhos, principalmente na educação, o argumento, não, os quadrinhos são bons porque eles divertem, você aprende se divertindo, como se isso fosse apenas o único aspecto dos quadrinhos, né? E eles simplificam e divertem e você consegue obter o conhecimento. E eu acho que às vezes indiretamente acaba desvirtuando esse tipo de argumento, acaba atingindo o efeito contrário do que se pretende. Ao invés de valorizar os quadrinhos, acabam diminuindo os quadrinhos, né? Porque fica enfatizando apenas o aspecto lúdico, né? Quando o aspecto lúdico é importante, mas em alguns momentos talvez ele tenha que ceder aos objetivos que sejam outros. Por isso que eu falei, talvez alguns recursos dos quadrinhos sejam mais difíceis de utilizar numa comunicação científica, porque o objetivo é outro. Eles podem afetar a transmissão do conhecimento, a transmissão da mensagem, de uma forma que o autor não deseja, por exemplo. E daí vulgariza. Foi isso a minha pergunta. Professor, eu concordo em gênero, número e grau, né? Mas eu acho que isso é condicionado pelo seu material matriz, né? Pelo artigo que você originalmente está adaptando. Dependendo do que for, talvez você possa usar de forma efetiva alguns dos recursos mais humorísticos, mais infantis, de uma forma efetiva. Acho que tudo depende do seu material original e do efeito que você está tentando conseguir. Essa é a versatilidade dos quadrinhos. Muito bom. Lauro, Gado, você conhece obras como essa aqui? Introdução Ilustrada. Eu conheço. É uma série. É porque como se fosse uma versão, é uma divulgação científica em quadrinhos do Larry Gonick, que é um matemático cartunista, e aí ele faz a teorização em quadrinhos, né? Eu conheço o Larry Gonick, a história do mundo do Larry Gonick. História do mundo, E ele tem essa série. Eu tenho alguns volumes, ele é genial. Ele tem essa série que é a introdução à parte científica, a parte de ciência como genética, como física, né? E tem esse outro aqui que é um, eu não sei se a versão é portuguesa, eu não lembro agora, que seria também outros autores falando de genética e DNA em quadrinhos, né? Então, assim, eu sei que a colocação do Roberto foi clara, que a sua está na adaptação do que seria um texto teórico para os quadrinhos, né? Mas eu fiquei pensando, e você usou como referência também o Suzanes, que é bem interessante. E eu acho que esses autores aqui, o Gonick e esse outro, eles tentam fazer algo, mesmo antes de o Suzanes ter feito, Suzanes, né? Que é trazer mesmo essa possibilidade da linguagem dos quadrinhos, não por ser mais fácil, né? Mas por ser a legibilidade ser imagética também, que é o que você tentou ali. Sim. Né? Então, eu acho que é interessante. Tem uma série norte-americana, que na época que eu fiz o doutorado, o Valdomiro foi meu orientador, eu cheguei a adquirir esse volume, por exemplo, mas é uma série de Introducing, que é introduzindo, eu acho que saiu no Brasil alguma coisa disso, saiu pouco. Saíram algumas. E essa aqui é uma série grande, e a maneira de cada uma das obras tem um diferencial. Por exemplo, esse aqui sobre consciência, as páginas, elas não são bem em quadrinhos, elas têm um texto e uma imagética com um pouco de quadrinhos ilustrando a explanação, né? É um pouco diferente, mas também tem algo similar a essa vontade de transliteração ou adaptação do que seria um quadrinho científico. Aí o seu trabalho também me lembrou o do Marcati, que ele fez uma transposição literária da obra de Eça de Queiroz, e ele mesmo falou, eu coloquei
ipsis literis, alguns momentos, o texto original, mas em outros eu modifiquei, quer dizer, ele fez algumas adaptações, mesmo no final, ele disse que no final ele trabalhou um pouco mais essa mudança, né? Aí eu fiquei pensando nisso tudo, né? Que o seu trabalho é interessante, eu só achei, pessoalmente, que a leitura dos textos, embora o Roberto Elísio esclareceu que isso mesmo, que o seu é uma transposição, mas ficou um pouco mais dificultosa para leitura. Para um adulto, ok, mas para um pessoal mais jovem, talvez ele tenha essa dificuldade de fazer essa leitura por ter muito texto entremeado ao quadrinho. É aquela dificuldade da adaptação, né? Que eu penso que o Gonick conseguiu resolver um pouco bem, o Gonick, perto de outros autores que não resolveram tão bem assim, autores até estrangeiros, né? Essa é uma opinião. Mas assim, o seu trabalho vale por essa dificuldade e essa possibilidade. Eu cheguei a pegar uma vez um trabalho que é uma espécie de trabalho de conclusão de curso, mas bem simples, de uma faculdade, de 7, 8 páginas, que o autor, um estudante universitário, tentou fazer também. Eu não tenho a cópia aqui à mão, não lembro onde está, está xerocado. Isso é a época antes da gente poder ter esse acesso de computador, de internet tão facilmente. Tinha, mas ainda não tinha tanto, né? Então eu tenho a versão só impressa. Mas que ele fez essa tentativa também de vou apresentar um TCC em forma de quadrinhos. Era inovador, vamos dizer assim, para a década, final da década de 90 para 2000, quando caiu na minha mão. Eu nem lembro de que universidade que é, né? Então, é isso. Parabéns pelo trabalho, mas coloquei assim para você algumas questões que eu mesmo verifiquei no seu trabalho, né? E que essa do texto, por exemplo, apesar de você usar a referência do Uderzo e do Goscinny, que eu gostei também, né, de modificar um pouco isso. Talvez o balonamento, o trabalho um pouco mais com essa questão do letreiramento tenha uma aproximação melhor, uma interface melhor com o leitor. Mas aí você me lembrou um autor francês contemporâneo do Moebius, do Druillet, que é o Philippe Casamayor-Casar. Os quadrinhos dele são fantásticos e o letreiramento dele era manual. Só que ele mesmo dizia em entrevista que ele não punha balões porque ele não gosta dos balões, que atrapalha a estética da arte. Ele colocava só textos também, né? Textos em recordatórios. Em legenda. Só que com a letra dele, o letreiramento dele. Talvez aí tenha a ver com a fonte também, né? Você trabalhar alguma fonte diferente. Bom, essas são as minhas opiniões. Eu sei que é um trabalho difícil, por isso que eu estou pondo. Eu achei interessante, mas queria fazer esses comentários. Eu tinha até ido buscar esse material aqui, mas não consigo achar o TCC em quadrinhos. Esse eu não vou encontrar aqui, não. Que não é nem um TCC, são 8 páginas só. É algo mais simples que esse autor fez. Eu me lembrei da adaptação do livro do Harari, dos quadrinhos. O Ricardo Ono está comentando aqui. Do Harari? Eu não lembro. Não, ele está comentando o Sapiens. O Sapiens? É uma adaptação recente que fizeram. Eu ouvi falar, sim. É, verdade. Homo Sapiens. Foi feita a adaptação do livro do Harari para os quadrinhos. É bom. Os autores, se não me engano, são franceses. Os autores do quadrinho. Harari é israelense. Ele é israelense, sim. Professor de história. O que eu queria contextualizar, quer dizer, na lembrança do Gazi, do Goscinny, dos trabalhos do Goscinny e dos outros de introdução, vem bem a propósito, mas eu acho que o ponto de partida do Lauro e o objetivo é um pouco diferente. O Goscinny, ele está tentando pegar a informação científica e transmitir por meio dos quadrinhos para as pessoas que não têm essa informação científica, popularizar o conhecimento científico. Enquanto que, pelo que eu entendi do trabalho do Lauro, ele tá mantendo tanto o emissor como o receptor. Sim. O receptor do trabalho dele também é o cientista, também é o leitor com conhecimento científico. Só que não vai estar lendo o texto escrito, vai estar lendo o texto quadrinizado. Então, por isso que há algumas questões, algumas decisões tomadas pelo Goscinny que não se aplicam no objetivo do Lauro, porque ele está pensando, eu estou criando uma comunicação científica em quadrinhos, não é informação científica, não é popularização científica ou divulgação científica como se usa.
Eu concordo. Inclusive, esse autor aqui, eu acho que faz isso. Não igual o Goni, que faz mais próximo do Lauro. Ó, você vê que tem hora que não é quadrinho mesmo. Daqueles que você apresentou, aquele do genética e DNA, por exemplo, eles tentam fazer uma divulgação científica também, mas estão muito mais próximos da comunicação científica do que da divulgação, porque acabam não utilizando os quadrinhos. E eu acho que o Lauro, mantendo os dois extremos, o emissor e o receptor, fez uma adaptação bem próxima, né? Quer dizer, os objetivos da versão em quadrinhos são os mesmos dos objetivos da versão impressa, do artigo impresso. Não sei se você concorda comigo, Lauro. Mas pelo menos é como eu entendi o seu trabalho. Eu concordo, é exatamente isso. E além disso, eu tô lendo aqui os comentários. Pessoal, eu não sou muito bom em digitar, por isso que eu não respondi ninguém, mas eu agradeço assim, todos os elogios. E a Lia me pergunta se eu acompanho o trabalho do Suzanes. Não, mas eu acho que vou passar a acompanhar. Eu passei a ter mais contato com ele por conta da pesquisa e passei a me interessar muito no que ele faz. Legal. Aí uma curiosidade, Valdomiro e Lauro, esse trabalho que você apresentou, Lauro, quantas páginas são ao todo mesmo? No final, foram 5 páginas. Foram, assim, cada página teve, às vezes, 2 ou 3 layouts diferentes, mas o resultado final foram 5 páginas. Sim, 5 páginas adaptadas de um artigo de 27. É uma adaptação parcial para mostrar que é possível fazer, mas eu não tinha tempo hábil, eu não tinha possibilidade de fazer uma adaptação completa do artigo. Eu fiz o que foi possível fazer para mostrar o caminho, digamos assim. Tem que deixar uma amostragem. Tem que deixar alguma coisa para o doutorado, senão ele não vai ter o que fazer no doutorado, ele vai fazer tudo agora, né? É isso. Mais alguma pergunta para o Lauro? Então acho que a gente pode encerrar. Agradeço muito, Lauro, a sua apresentação. Como você viu, pelas perguntas, despertou bastante curiosidade. Espero que você continue na pesquisa em quadrinhos, com esse trabalho, com outras propostas na área de design, que nós precisamos de mais gente pesquisando. Agradeço a presença do professor Marcos Vinícius também, que está nos prestigiando aqui, e parabenizo pela orientação do trabalho, né, que realmente atingiu bons resultados. Espero que tenha outros orientandos como o Lauro pela frente aí, que possam no futuro vir para fazer apresentações aqui também com a gente, Marcos. E as nossas portas estão abertas sempre para você.